Boa noite a todos. É com alegria que retornamos aqui à casa às quartas-feiras. Já fazia tempo que não vinha aqui na casa, né? E que a casa também encheu bastante. Nossa, acabou a pandemia, todos estão retornando, graças a Deus, né? Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante que trata-se das relações familiares. Quando nós falamos em saúde, nós pensamos sempre... Está funcionando o microfone? Tá baixinho. Tá, né? Como que faz aqui? Será que... é ele mesmo que está baixo? Tá bom. Então vamos fazer assim, eu consigo falar mais alto. Então não preciso dele, né? Pode ser? Precisa dele. Precisa? Tá bom. Bom, quando nós falamos de saúde, nós sempre pensamos na saúde do nosso corpo, né? E à medida que nós vamos caminhando ao longo da vida, nós vamos aprendendo, e principalmente com a doutrina espírita, que a saúde não é só as funções equilibradas, as funções que nós desempenhamos na vida, que nós conseguimos dar conta, que é a saúde. Muitas pessoas cumprem suas funções, cumprem suas atividades, suas tarefas, mas têm alguma doença, mas convivem com essa doença. E na doutrina espírita, nós aprendemos, né, por meio do Evangelho de Jesus e até mesmo Emmanuel, ele nos diz que saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, nós também temos saúde e, sobretudo, a nossa saúde não é física, ela é espiritual. E na nossa família, nós esquecemos que os relacionamentos interpessoais também se configuram como uma estratégia de saúde. E nós não fazemos essa associação que muitas vezes, quando as coisas não estão bem na nossa convivência familiar, nós não achamos que estamos adoecidos. E na prática, muitas vezes, nós todos estamos adoecidos dentro do núcleo familiar. E principalmente nas relações pais e filhos. Lá na obra, no Livro dos Espíritos, né, Allan Kardec perguntou aos espíritos se a paternidade era uma missão. E os espíritos responderam que sim, era uma missão e muito mais do que uma missão, era um dever. E daí ele faz uma série de explicações interessantes. Ele diz assim: é um dever que os pais assumem perante os filhos de ajudar a melhoria do caráter desses filhos, que são espíritos encarnados. E cabe aos pais cuidar dessa relação com seus filhos, de maneira que os pais têm 3 funções importantes. A função diretiva, que é de dar direção para aquela criança, a função de orientar, que é orientar, é a gente mostrar que existe aquele caminho, mas não apenas mostrar o caminho, explicar aos filhos o porquê pode e o porquê não pode caminhar neste ou naquele caminho. E cuidar dos filhos. E daí, nessa pergunta ainda, ele continua dizendo assim: e Deus fez na sua obra tão perfeita que colocou nos braços dos pais um ser frágil, tão pequenino, e que por longo tempo vai depender desse ser, dos seus pais, para poder realmente assimilar novos valores, desenvolver novos comportamentos, para que possa haver correção daqueles comportamentos que já vêm de vidas anteriores, inapropriados, comportamentos incorretos, comportamentos que precisam ser corrigidos. E cabe aos pais esse papel. E aí tem um autor, ele é um médico psiquiatra do Mato Grosso, ele escreveu 2 livros bastante interessantes, como aqui tem criança, vou sugerir aos pais ou até mesmo os avós,
que, se puderem ler essa obra, é interessante. Ele fala a saúde das relações familiares, é o primeiro volume. E tem a saúde das relações pais e filhos. E aí, um dos elementos que ele aponta como muito importante é a forma de comunicação que os pais estabelecem com seus filhos desde tenra idade. E daí ele coloca assim, que na relação saudável, a relação entre os pais e os filhos é uma relação saudável a partir do momento que essa relação ela é vertical. Nós temos duas direções, a vertical e a horizontal. Então, o pai e a mãe, eles estão numa mesma linha, numa mesma posição, mas o filho está abaixo nessa relação. E eu já fui contestada outras vezes, quando eu dava aula falando sobre família, e eu dizia que, de fato, os pais têm que estar sempre nas suas relações com seus filhos, ele tem que estar numa postura superior e os filhos abaixo, não inferior, abaixo. Mesmo sabendo que muitas vezes esses filhos, em vidas passadas, até mesmo pela sua própria característica espiritual, pode ser mais evoluído que seus filhos. Eu já tive a oportunidade de fazer palestra aqui, falando da aplicação da parábola do semeador dentro das nossas famílias. E eu me lembro que eu falei que existem pais que é o contrário, que os filhos vêm como papel de semeador na casa. Sim, isso pode acontecer. Mas, diante do planejamento encarnatório que nós assumimos quando nós viemos aqui para a Terra, o que ficou estabelecido é que os pais é que cuidarão dos filhos. Por isso que a relação dos pais é de cima para baixo. Mas olha a diferença. A relação saudável é uma relação chamada consensual amorosa. Por que consensual amorosa? Porque a relação saudável dos pais com os seus filhos, ela precisa ser feita de maneira consensual. O que é consensual? É aquela relação em que os pais orientam, conversam, mostram o porquê que os filhos não podem agir dessa ou daquela maneira, porque eles precisam saber disso. Então, seria uma relação dialogada de acordo com as faixas etárias. E, por exemplo, os pais que têm os filhos bebês, os pais que muitas vezes a mãe está grávida, nós sabemos que quando os pais conversam em torno daquele bebê que está no ventre materno, ele assimila, ele absorve as informações pelo seu cérebro e por via do seu auditivo periespiritual. E não pelo corpinho físico, porque ainda ele não tem o corpo preparado, mas perispiritualmente aquele espírito assimila. Então, por isso que muitas vezes, quando é feito um tratamento psicoterapêutico de uma criança que é muito trabalhosa, muitas vezes o terapeuta vai lá no núcleo do problema e percebe que aquela criança teve problemas quando ela estava no ventre da mãe. Ou porque os pais não queriam aquela criança, rejeitaram porque não queria ter aquele filho naquele momento, ou até mesmo queriam um filho, mas começaram a ficar desesperados, fazer comentários impróprios, aí a criança vai assimilando. E de que forma que a criança tenta superar seus pais, bebezinhos, pequeninos, quando elas choram. Então, quando os pais se relacionam com o bebê não sabe falar, o bebê não sabe expressar. Então, qual é a maneira que o bebê comunica? É pelas atitudes do choro, é pelo choro, né? E aí, dependendo da maneira com que a criança chora, se coloca, a mãe não tem um manual na mão para saber como é que vai cuidar desse choro. Ela vai vivenciando essa experiência. E aí, ela vai administrando as suas emoções para poder cuidar com segurança
Então, o tom de voz com que essa mãe fala, então é sempre assim, é a mãe para com o filho, por isso que a relação é vertical. E ela vai crescendo, a criança vai assimilando essa noção de que os pais são os seus responsáveis, que os pais é que lhes informam, os pais que lhes dirigem, os pais que lhe orientam. Então, isso é feito desde o berço. Não é esperar a criança crescer para corrigir determinados comportamentos da criança. E aí propõe o autor que a melhor forma de nós nos relacionarmos de maneira saudável é sempre conversando. Não adianta a gente gritar, a gente xingar, a gente dar predicados impróprios para a criança, porque ela não vai agir da maneira que os pais esperam. É necessário que os pais manifestem segurança, tranquilidade. Por isso que dentro da casa espírita a gente orienta para que os pais façam oração. Desde bebezinho, o bebê nasceu, já faz oração na cabeceira do bebê. E vai crescendo com as preces. Para quê? Para que essa criança vá assimilando as energias positivas, as vibrações positivas, e de modo que quando ela começa a crescer e a aprender a ouvir as orientações dos pais, os pais o façam com a mesma tranquilidade e segurança. Chega uma fase em que a criança está ali por torno dos 7 anos, 8 anos, eles já estão começando a raciocinar, porque eles estão se desligando lá do mundo espiritual, estão ficando pé de vez aqui na Terra, né? Aí a gente começa a perceber qual é o caráter deste filho. E aí é necessário que estejamos muito atentos para perceber quais são os impulsos dessa criança. Nessa fase dos 8 anos, elas começam a buscar informações, a ter curiosidade, a explorar muito mais o celular, o tablet, o que está à volta dela, porque é um período de descoberta do mundo fora dela. E é nesse momento que os pais têm que conversar muito, estar muito atento, muito vigilante, acompanhar as relações que tem, a convivência das amizades de seus filhos. E uma coisa muito importante, os pais têm que ser os primeiros modelos de bom relacionamento com esses filhos. Porque se eles não forem modelos saudáveis, os filhos crescem com muita insegurança e mais tarde esses filhos vão ser pessoas agressivas, vão ser rapazes que vão desqualificar a mulher, que não vai titubear para sair com uma, com outra, sem respeitar os sentimentos dos outros. E a mesma coisa com as meninas, né? Então, cabe a nós ter essa relação de cima para baixo, porém, sempre dialogada e de forma amorosa, de forma observadora, porque nós vamos orientar, mas não bastou falar. Tem que estar olhando o que está acontecendo à nossa volta. E até mesmo com os filhos adultos, isso deve ser feito. Porque enquanto os filhos adultos, eu digo adulto porque hoje a gente tem menino de 30 anos morando com os pais ainda, né? Tem gente até com 40 anos morando com os pais. É muito importante que eles saibam que a casa é dos pais. E que as regras dentro da casa são estabelecidas pelos pais. E as regras estabelecidas, elas devem ser consensual entre os pais e esses filhos. Agora, se os filhos resolvem ser rebeldes e querer tomar conta do espaço, eles precisam ter clareza que já são adultos, mas que os pais continuam sendo os responsáveis por aquele lar. E particularmente quando os filhos não colaboram nessa relação familiar, não contribuem com o seu salário, não contribuem com nada dentro de casa, muito mais ainda, esses pais têm o direito de exigir a colaboração desses filhos. Desde o serviço, por isso que deve ser feito isso desde pequeninos, para que eles aprendam desde pequeninos a saber tomar conta de casa, lavar roupa, ajudar seus pais,
para quando crescer, eles vão morar sozinhos, vão cuidar de si próprios. E a gente vê muitos jovens hoje morando fora de casa, o pai mora na cidade, os pais moram na cidade e os filhos alugam apartamento. Como é que no apartamento eles se viram e fazem comida? Mas quando vem para casa, dorme até tarde, o pai e a mãe que tem que fazer comida. Ele não participa das tarefas dentro de casa. Então, essa relação saudável, ela realmente é uma relação de obediência dos filhos para com os pais. Por isso que ela é vertical. E quando a relação não é saudável, é quando pode ocorrer algumas situações. Pode ocorrer uma situação em que os pais se colocam na mesma posição dos filhos. Está acontecendo muito hoje. Como que é essa relação? Os filhos dão ordem dentro de casa. E o mais interessante é que é desde pequeninos. Por quê? Começa quando eles são pequeninos, quando eles começam a fazer birra dentro do supermercado, faz birra na rua e a mãe e o pai ficam com vergonha. As meninas hoje tão jovenzinhas querendo ser adultas e mães que acham bonito que as filhinhas sejam adultas, usando maquiagem, usando pintura, usando esmaltes, pintando o cabelo, né? É muito comum a gente andar na rua e ver as meninas precocemente, com 7, 8 anos, às vezes até com 6 anos, com vestimentas de adulto. Mas quando a gente vê o traje, a vestimenta, o cabelo, a gente vai ver que atrás disso existe uma relação de falta de orientação dos pais para esses filhos. Falta os pais conversarem com esses filhos de que para cada idade existe uma liberdade. Quando eles são pequeninos, eles precisam ser crianças. Eles precisam vestir-se como crianças, brincar como crianças. É preferível que o filho vá descalço num casamento, com a roupa mais simples, mas seja criança, seja feliz, do que embonecar toda menina como se fosse adulta, toda maquiada, sabe, o tipo da coisa que gera uma relação invertida. Ela é horizontal, mas quem determina as ordens dentro de casa são os filhos. E começa muito cedo. Criança que começa a exigir dos pais muitas coisas. Exige roupa, exige a comida que eles querem. Não quer ir para a escola, se o pai não for firme, os pais não forem firmes, não vai para a escola, né? Aí, mais tarde, esses pais vão dizer assim, aí eu não consigo com a vida desse filho, ele é muito problemático. Mas o problema não foi agora que começou, está vindo lá de trás, porque a relação inverteu. E tem outro tipo de relação, a gente tem que abreviar muito, porque é muito rico esse assunto, mas nós estamos em cima da hora. Tem outra situação nova que está acontecendo também, que está havendo muitas separações dos casais. Então, muitos casais divorciados. E às vezes são casais jovens. Então, o que acontece? A relação, ela se torna uma relação de igualdade, daí não é vertical, é uma horizontal. Então, a gente tem uma vertical saudável, uma vertical não saudável, em que os filhos é que determinam as regras, e temos aquela que filho, pai, mãe, tudo na mesma linha, horizontal. Isso não pode acontecer, porque quando os pais, em particular acontece muito isso para as mulheres, né? Elas começam, para as mulheres, com os filhos jovens, né? Elas saem de casa e aí sai a filha e a mãe. A mãe se sente orgulhosa quando alguém fala para a filha, essa é sua irmã? A mãe fica toda orgulhosa. Daí você vai olhando atrás daquela relação, essa mãe, ela está fazendo uma competição de convivência com essa filha. Ela sai de casa com o namorado, com a namorada, dizendo que ela é amiga. Só que o comportamento dela, de estabelecer limites, de orientar,
não se faz presente. Então, é aquela pessoa que sai, toma um monte de cerveja junto com o filho, com a filha, que fica tudo junto e misturado e não existe uma referência. Se os filhos não tiverem uma referência de seus pais, nos momentos de insegurança, de dificuldade, eles não vão se sentir seguros, não vão se sentir acreditando que seus pais podem ajudar. E às vezes, por conta disso, vão buscar auxílio fora de casa, entre os amigos, entre as amigas, né? Então, essa maneira de convivência na sociedade hoje precisa ser muito cuidada, muito velada, para que não haja complicações maiores e mais tarde a gente tenha pessoas que vão trazer danos para a sociedade. Porque se a gente tem nas crianças que dão ordem dentro de casa, que as relações estão invertidas, essas crianças elas vão crescendo muito egoístas e egocêntricas. E dentro da doutrina espírita, nós sabemos que o maior problema da nossa sociedade é o egoísmo. Por quê? O que é que está atrás das competições, que está atrás da violência? É o egoísmo das pessoas. E se nós não trabalharmos muito cedo o caráter das crianças, no sentido delas serem colaborativas, delas aprenderem a dividir com o outro. Hoje, uma outra situação difícil é que a maioria dos casais, se tem filhos, tem um filho só. E ao ter um filho só, essa criança, ela carrega nos seus ombros todas as expectativas dos pais. Tudo aquilo que os pais sonharam desde o momento que essa criança estava no ventre materno. E aí, quando essa criança vai crescendo, ela vai carregando aquele peso e ela começa a enfrentar frustrações quando ela não corresponde. E que dirá então os pais quando descobrem com uma certa idade que seus filhos são autistas, que seus filhos, ou que nem são autistas, que são normais, mas que ele não tem a mesma velocidade do outro, ele não tem a mesma habilidade para o futebol, ele não tem a mesma habilidade que o amiguinho dele. Os pais já começam a achar que essa criança é anormal e começa a psicologizar o comportamento da criança. E a criança, carregando essa expectativa total sobre ela não tem um irmão para dividir, não só dividir a expectativa, mas também aprender a dividir aquilo que ele tem, a dividir brinquedos, a dividir a comida, a dividir as coisas dentro de casa, a dividir trabalho. Se ele não tem esse referencial, como ele vai agir lá fora? E quando eu digo que precisamos orientar as crianças, precisamos estar de olho e realmente dar diretrizes, estabelecer valores. Quais são os valores dentro da nossa casa que é importante o filho saber e deve ser repetido sempre e cobrado sim. Os pais têm direito de cobrar. Os filhos devem obedecer seus pais, porque os pais vieram com a tarefa de ajudá-los a progredir espiritualmente. Então, é muito importante que tenhamos esse cuidado com as crianças, porque os filhos, as crianças da nossa geração, são espíritos que estão a caminho como nós, são espíritos adultos que vieram para fazer os seus concertos, os seus aparamentos, assim como nós. Só que nós vivemos uma época bastante diferente da que vivemos hoje, né? Nós tivemos aquela relação doentia vertical, em que os pais mandavam e os filhos fechavam a boca, calavam, né? É um outro tipo de relacionamento. Mas a gente está muito em cima da hora, então eu preferi pular esse, porque desse a gente já conhece bem do passado, né? Mas é importante que na modernidade nós tenhamos essa percepção e busquemos informações. Hoje a gente tem muita informação, mas cuidado com a informação, procurar referências boas para a gente ler, para a gente ouvir palestras sobre educação da criança, sobre educação dos filhos, para que possamos contribuir efetivamente
na tarefa de mudança do mundo, porque nós é que vamos levar a mudança para o mundo, ele não vai mudar sozinho, começa dentro da nossa casa, tá bom? Melhorando a nossa comunicação com eles, e é lógico que isso vale também para os demais, né, entre nós adultos. Era isso, está em cima da hora. Obrigada, que Deus abençoe, espero ter lançado aí uma sementinha aí, tá bom? Obrigada.